Bom, então vamos lá para o início, primeira aula da disciplina de culturas anuais. São 6 aulas, 30 horas aulas, né? Então são 6 aulas. Hoje nós vamos, no período da manhã e da tarde, né? No período da manhã nós vamos falar o que são as culturas anuais, o que elas representam, quais as diferenças entre culturas anuais e as outras, e aí, a partir da segunda aula, nós vamos falando exatamente vamos falar especificamente de cada cultura, né? E são as principais culturas do Brasil: soja, milho, feijão, algodão e arroz. São as que representam aí a maior parte da nossa lavoura. As que não estão aqui é porque não são culturas anuais. A gente sabe que a maior área agrícola do Brasil é a pastagem, né? Lá com 100 milhões de hectares. Depois vem soja, milho, aí tem cana, tem café, mas não estão aqui por quê? Porque não se enquadram como culturas anuais, né? Como nós vamos ver aí nessa aula conceitual agora de manhã. Então, essas são as principais culturas anuais do Brasil. Então, aí vocês já estão acostumados, né? Sempre após a aula, já libero os testes aí para vocês. São os testes, 5 perguntas de cada aula. São exercícios de reforço, de aprendizagem, que é o nosso controle aí da participação e do entendimento aí de vocês. Esses são exercícios de reforço. Tem um livro do professor Paulo Castro, que ele fala um pouco aí da fisiologia de cultivos anuais, mas, na verdade, hoje, essa questão de referência bibliográfica, né, é bem relativo, porque a gente tem que ter um livro com referência bibliográfica, assim, a regra da Secretaria da Educação, a regra da escola, enfim, ter a ementa da disciplina, ter carga horária e ter as referências bibliográficas. Mas a gente sabe que hoje, referência bibliográfica melhor do que o Google não tem, né? Lá a gente encontra tudo, porque às vezes no livro tem uma parte, tem algumas coisas que não substituem o livro. Por exemplo, pegar lá aquele manual de plantas daninhas, aquilo lá não substitui, na internet não substitui, vamos falar, o boletim 100 de adubação do IAC, lá a internet não substitui. Agora, que nem dessa disciplina específica, que nem a gente vai, né, eu tenho essa referência aqui do professor Paulo Castro, ela é voltada mais à fisiologia. Então, agora, a melhor referência que a gente tem hoje é na própria internet, né? Quem quiser saber detalhes, preço de semente, as marcas, enfim, a gente fala aqui na aula, fala sobre tudo. Mas tem algum assunto específico que faltar, ou faltar não, que o aluno quer aprofundar, né? É só na internet hoje a gente tem todas essas informações também. Não que substitua a aula, porque a gente vai ver que tem coisa que, se não entender como que funciona, de nada adianta pesquisar, né? Então, eu estou comentando somente com relação à referência bibliográfica. É porque hoje a gente está online, ninguém consegue vir aqui na escola pegar o livro, né? Então, é mais nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? Que a biblioteca está aberta, mas vocês não estão na escola, vocês não conseguem vir aqui pegar esse livro que está lá, né? Então, tem aí, né, a questão das dúvidas, aí vocês já estão acostumados, só abrir o microfone e a gente conversando. Toda matéria, toda aula eu deixo material complementar, né, que nem hoje vocês vêem na área lá de vocês, sempre são textos simples, rápidos, fácil de leitura, alguns minutos, que complementa o que a gente está dizendo aqui, ou reforça o que a gente vai dizer aqui, né, que tem lá o artigo, tem lá um trabalho sobre soja, da próxima aula, tem um trabalho sobre culturas anuais, dessa aula da manhã, tá? Então, sempre fica lá disponível na área de vocês. Então, no final da disciplina, a gente pretende que vocês entendam a importância das culturas anuais dentro do cenário agrícola do Brasil, né? Qual que é a importância tanto econômica
quanto financeira, quanto social, né, a importância dessa disciplina para o conhecimento das culturas anuais. E também, eu diria que o principal para nós, que somos técnicos, é conhecer as recomendações técnicas e discutir como que são aí manejadas essas principais culturas, né? Desde o plantio à colheita. Então, a gente vai ver que todas essas aulas que nós vamos falar aí dessas principais culturas, nós vamos falar do plantio, a colheita, falando de pragas, falando um pouquinho de adubação, falando enfim, todas as técnicas de cultivo dessas culturas, tá? Então, essa que é a ideia, a gente saber falar, nós sabemos falar dos principais questões com relação às técnicas de manejo dessas culturas, tá? E, claro, sempre não tem como deixar de falar do plantio com relação ao plantio, que eu digo, a lavoura, né? Com relação às questões ambientais. Então, vamos lá. O que são culturas anuais? Culturas anuais são aquelas que completam seu ciclo dentro de um ano ou menos. São plantas de ciclo curto, de aproximadamente 120 dias. Então, veja aqui, completam o ciclo dentro de um ano ou menos. Um ano, que a gente diz aqui, não é o janeiro a dezembro, né? Não é um ano calendário, é um ano período, né? 365 dias. Pode ser de março a março, abril a abril, dentro menos de um ano. E bem menos de um ano, geralmente, né? Que nem tá ali, são plantas de 120 dias, tem algumas que chegam a 160, mas são plantas que completam todo o seu ciclo, né? De germinação, crescimento, desenvolvimento, reprodução e até a morte da planta, em menos de um ano. E, geralmente, é bem menos de um ano, né? Chegando aí a 4 meses, no máximo, né? A gente vê que são lavouras que sempre se renovam, sempre estão produzindo, são áreas que produzem rápido. Então, como que eu caracterizo uma cultura anual? Cultura anual é aquela que produz uma vez só. Ou seja, depois que você colhe, ela morre, sendo necessário replantar para que você produza de novo, né? Como assim? Quando a gente colhe uma soja, ela não brota. Você leva o grão, fica só o caule lá na lavoura, com a palha, mas ela não vai brotar de novo, né? Então, você precisa vir eliminar essa planta e fazer um replantio, né? Nova semente, nova semeadura, e começar todo o ciclo de novo. O milho, depois que você colhe, passa lá a colheitadeira ou a ensiladeira e arranca a planta, ela não brota, tem que replantar. Então, tudo que você colheu e ela não brota, precisa voltar de novo, ser plantar de novo, é cultura anual, né? Essa que é a grande característica. Então, além dela produzir um ciclo, um período curto, de 3 meses, 4 meses, além disso, ela, depois de colhida, ela não brota novamente, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Todas essas que nós estamos vendo aqui, ó, trigo, arroz, mandioca, milho, algodão, girassol, não rebrotam. Colheu, precisa plantar de novo para que tenha uma nova produção. Por exemplo, né? Vamos dar os exemplos do que não é cultura anual. Café. O café, o pé do café fica lá 30 anos. Colheu o fruto vem de novo, o citros. Fica lá 30 anos o pé, né? Desde que nada do coco. Colheu, nasce de novo. O fruto, dá fruto novamente. Floresce e dá fruto novamente. Ou seja, então é uma cultura perene, ou
ou é anual ou é perene. Então, a perene, depois que você colhe, ela brota de novo, dá flor e brota novamente. Não somente brota, né? Que nem na raiz, nos citros, no café, ela não brota, ela floresce novamente. Quando eu estou falando brota, por exemplo, que aí vem sempre aquela pergunta, e a cana? Quem sabe me dizer aí, o que a cana é? Perene ou anual? Quem diz aí? Perene? Perene. Então, o Edjão, o Alessandro falou perene. Alguém discorda? Otávio também perene. Pois se alguém tivesse falado anual, também não ia estar certo completamente, né? Ou estaria certo ou não, porque a cana é assim, ela é considerada semi-perene, semi-perene. A cana-de-açúcar, ela não é nem anual e nem perene. Por quê? Ou ela é as duas, podemos dizer, né? Se é semi, quer dizer que ela é um pouco. Então, ela é um pouco anual, ela é um pouco perene. Ela é uma exceção. É a única cultura que é a exceção que a gente chama de semi-perene. Por quê? Ela brota depois da colheita, que é a característica da perene. Ela dá o seu ciclo em um ano, que é a característica da anual. Porém, ela não fica a vida toda, igual um citros, igual um café. Ela tem um período, que a gente sabe, fica em média, hoje, 6 anos, né? 5 cortes, 6 anos. Então, veja que ela não é perene porque ela não é para a vida toda. Ela não é anual porque ela brota, você não precisa plantar toda vez depois que colhe. Então, ela brota um certo número de vezes, que é a característica da perene, só que você tem que replantar, que é a característica da anual. Então, ela é uma cultura semi-perene. Então, até curioso, né, que tem uma disciplina exclusiva no curso de vocês, que é a cana-de-açúcar, né, que ela não entrou nem na anual e nem na perene. Ela está ali no meio termo. Então, a cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, ela não se enquadra nem em uma nem a outra. Então, todo mundo acertou ou todo mundo errou, dentro desse ponto de vista aí de vocês que responderam. Legal. Então, por exemplo, o ciclo do milho, né, 120 dias. Então, é uma cultura anual de ciclo curto. Então, diz que as plantas com menos de 120 dias de completar o ciclo, ela, além de ser cultura anual, é de cultura anual de ciclo curto, né? Quando tem menos de 120 dias, né? Por exemplo, vamos falar um hortaliça, um alface, leva 40 dias. Ela não se classifica, né, como anual, porque olericultura, folhosa, um pouco diferente. Mas ela é curto, né? Ou seja, não dá nem 120 dias. É um milho, tem milho precoce, algodão precoce, e chega lá com 90, 100 dias e já está colhendo. Então, além de anual, é anual de ciclo curto, quando tem menos de 120 dias. Então, algumas características específicas de culturas anuais, geralmente estão plantadas em áreas planas. Então, a gente conversando mais. Por que vocês acham qual que é a vantagem das áreas planas? Por que vocês acham que cultura anual fica em áreas planas? Qual que é a grande vantagem? Facilidade no manejo? Do manejo, mas dá mais, é por aí, dá mais uma melhorada. Você está pensando no manejo, mais especificamente o quê? A especificação da retenção de água do solo, ela conserva mais, né? Não vai. Mais ou menos, mais ou menos. Tá certo. Não vai ter tantas. Não, a resposta tá certa, mas não é essa que eu tô querendo, a resposta, que é uma que é a principal, que é na lata, o motivo, de área plana. Vamos pensar aí O clima e solo? Ah?
É relacionado ao clima, ao solo? Não, também. Não, também. Pensa assim, uma lavoura no morro e uma lavoura em área plana. E uma Mais fácil para consegue... colheita, professor? Ah, Mais fácil para colheita? colheita A produtividade. e... Ah, Produtividade. também. O Adriano chegou perto. E o que é especificamente a colheita? Que a gente fala, que não é só a colheita. Colheita com o quê? Com a mão ou com máquina? Com as máquinas, mais fácil para manobrar, tipo. Sim, professor? Exatamente. Então, a resposta que eu queria, na lata, né? O Adriano chegou bem perto. O que todo mundo falou está certo, mas o motivo na lata das áreas planas é mecanização. Com, 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 com todas as operações com máquinas. Por quê? Vamos pensar assim, desde o plantio à colheita. São áreas, são lavouras de ciclo curto. Então, pensa assim, você tem lá uma fazenda com 10 mil hectares. Vamos pensar, se ela tem 120 dias, a cultura vai ficar lá 120 dias. 12 dias já é 10% do tempo. Imagina se eu levar 20 dias para plantar. Lá no começo da lavoura, eu já vou ter planta bem crescida. E lá no fim da minha fazenda, eu vou estar plantando ainda. No intervalo, se eu levar 20 dias para fazer o plantio, 15 dias, que seja, já é 10% do meu período. Então, tem que ser cultura, tem que ser áreas com alto rendimento de mecanização, do plantio à colheita. Né? Vamos pensar do lado da colheita. Tem o meu ponto da fazenda aqui, está madura, a fazenda inteira está madura. Ou seja, o grão já está lá, atingiu o ponto de maturação, já está em palha já, né? A vagem já está aquela cor de palha, está na ponta de colher. Aí eu começo a colher aqui na ponta da fazenda, eu levo 10 dias para chegar lá na outra ponta da fazenda. A outra ponta que chegou no fim, muitas vezes pode pegar uma chuva, muitas vezes o grão vai cair da vagem, muitas vezes vai ter um ataque de pragas. Ou seja, eu não tenho tempo para demorar. Tem que colher muito rápido, né? Vamos pensar na aplicação de defensivo. Opa, chegou uma praga, chegou uma ferrugem, chegou um fungo na minha lavoura. Aí, se eu levar 10 dias da porteira até lá no fim da fazenda, eu vou perder as plantas lá do fundo, porque demorei 10 dias para chegar lá. Então, tem que ser rápido, tem que ser com lavouras extremamente mecanizadas, né? Então, por isso, que aquela região centro-oeste é onde tem boa parte, quase que a totalidade das culturas de grãos nossa está naquela região centro-oeste, né? Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, porque lá é aquele plano, né? Aquela área plana. Planalto Central, né? Chama Planalto Central, Centro-Oeste. Fala assim, bom, tem uma outra solução, né? Se a área for grande, de baixo rendimento, posso pôr mais máquinas. Tem um custo, né? Então, eu vou fazer, imagina eu ter que contratar 10 máquinas, porque minha área é declivosa, e o meu vizinho faz com 5 máquinas. E o preço do produto é o mesmo. O preço da soja, quem dá é o mercado. Né? Uma commodity, quem dá o preço da soja é o mercado, não é o produtor. A única coisa que o produtor pode fazer para ter mais lucro é diminuir o custo. Aí o seu vizinho faz com 5 máquinas porque ele está numa área plana. Você tem que fazer com 10 máquinas porque você está numa área declivosa. Pronto, seu lucro foi embora, né? Porque vocês vão ter que vender pelo mesmo preço. Então, uma característica de cultura anual são plantadas em áreas planas. O grau de tecnologia, lógico, depende da região, do relevo, do Ô, produtor. professor, Ô, Daniel, só volta de novo aí que eu tava copiando aqui. Então, era só um plantado, só para me complementar o meu estágio aqui. Elas são cumprimentadas, elas são plantadas em área planas, só cumprimenta de novo aí. devido ao alto rendimento de mecanização, porque Isso, são devido. áreas que
possuem alto rendimento operacional de máquinas, por conta do ciclo curto da lavoura. Você não tem tempo né, se você levar 10 dias para fazer um plantio, uma adubação, um defensivo, 10 dias já é 10% de uma lavoura de 100 dias, né? Então, você não tem um atraso de 10% na sua lavoura. Então, em resumo, são áreas altamente mecanizadas, com rendimento operacional necessário às plantas de ciclos curtos. Feito? Vamos lá? Agora, o grau de tecnologia Obrigado. depende da região, da região, do relevo do produtor, é claro, né? A gente não pode generalizar que toda a cultura anual é feita dessas grandes fazendas, né? A gente vai ver que na cultura do feijão, ela é feita por pequenos produtores, né? Então, está aqui o desenho aqui, né? Então, tem desde pivô central a roda d'água, tem desde plantio animal, manual, né? Semi-manual, né? Dessa foto da esquerda, e grandes áreas, né? Então, nós estamos falando de culturas que são realizadas pelos diferentes tipos de propriedades, tá? Tudo começa, então nós vamos fazer a partir desse slide, uma sequência, né? Vamos falar, vocês estão contratados aí, essa é a intenção, né? Não ficar só na teoria, a gente, assim, ó, vocês são contratados para fazer, então, quem, né, o lápis e a caneta na mão aí, vocês vão fazendo essa sequência, né? Alguém chama vocês aí, vocês se formaram, falou assim, ó, eu preciso plantar uma soja, milho, feijão, algodão, e eu quero que você me ajude. Por onde eu começo? Então, é isso que nós vamos falar a partir desse slide agora. Tudo começa com análise de solo, para saber se aquele solo está pronto para receber a cultura que você quer trabalhar, né? Então, tudo começa com análise de solo. Por exemplo, existem culturas, o algodão, por exemplo, ele é intolerante a alumínio no solo. Então, se você faz uma análise de solo, vê que tem um alto teor de alumínio, sabe que aquele solo você tem que ter um grande cuidado, né? A cultura do milho altamente exigente em potássio, aquele solo está com pouco potássio, então você tem que saber que você vai plantar milho, você tem que elevar aquele teor de potássio lá no alto, porque ele precisa de muito potássio, né? Então, tudo começa com análise de solo, para você saber o que você vai encontrar pela frente na hora do plantio com relação ao solo, né? E claro que tudo começa antes de qualquer coisa, por quê? Para fazer calagem, para fazer gessagem, né? Se for solos com pH elevado, você tem que fazer a calagem para controlar esse pH, além de fornecer, né, quando a gente faz calagem, lembre sempre disso, a calagem corrige o pH e a calagem disponibiliza nutrientes. Por quê? Além do cálcio, a calagem vem do cálcio, calcário vem do cálcio. Então, ela é rica em cálcio. Então, ela diminui o pH, né? Que eu não vou entrar nos detalhes para a gente não confundir, né? Por que o cálcio diminui o pH, vocês vão ver lá na disciplina de fertilidade do solo. Então, ó, o calcário, ele diminui o pH, fornece cálcio e libera os outros nutrientes que não estão disponíveis no solo, né? Porque quando corrige o pH, libera os outros nutrientes. Então, tudo começa com análise de solo. Depois, você precisa saber, então, ó, é a sequência, vão anotando aí. Primeira coisa, mostragem de solo. Segunda coisa, eu preciso saber as questões ambientais, a legislação dentro daquela área que eu vou trabalhar. Ou seja, saber onde eu posso plantar, saber onde são as áreas de reserva legal, saber onde são as áreas de OPP, saber os morros que estão lá dentro, se é que eu posso plantar, se eu não posso,
né? Tem toda a legislação ambiental, até quantos metros que eu tenho que largar distante, que eu tenho que preservar dos corpos d'água, né? Que é a APP, sempre que a gente fala APP, a gente está falando dos corpos d'água, então eu sempre tenho que saber a distância que eu tenho que deixar dos corpos d'água. Reserva legal é aquela área intacta dentro da propriedade que eu não posso mexer. Então, eu tenho que saber, dentro da propriedade, quais são as áreas de reserva legal que eu não posso mexer, se eu estou adequado à legislação dos 20% na nossa região, né, que é 20% de reserva legal. E os morros, a altura do meu morro, se o morro superior a 100, eu posso plantar um terço desse morro. Se for morro com menor de 100, eu posso plantar nele inteiro. Se for morro maior de 45 graus de declividade, eu não posso plantar nele. Então, eu tenho que conhecer, dentro da propriedade, toda a legislação ambiental. E isso já é para estar definido na propriedade, né, teoricamente, a não ser que seja uma área nova, que nunca foi plantada. Mas isso aí já vai ter na escritura, no CAR, né? Hoje tem o registro do cadastro rural, que já vai estar lá o que eu posso plantar, o que eu não posso, quais as áreas de reserva legal e onde elas estão, né? Então, isso aí não é papel especificamente, a não ser que não tenha, né? Mas considerando que toda propriedade rural hoje tem o cadastro rural, que é o CAR, você já vai estar tudo mapeado, APP, reserva e os morros, tá? Depois, então, ó, falamos da análise de solo, falamos de reconhecer a legislação ambiental da área. Primeira coisa, conservação de solo, terraços, curvas de nível para não ter erosão. Primeira coisa que eu faço, antes do preparo, é marcar terraço e curva de nível. O que é a curva de nível? É o que controla, né? Vamos ver aqui essa imagem, ó. Por que chama em nível? Essa primeira curva aqui, ó, esse ponto aqui está em nível com esse ponto. Esse, na mesma curva, né? A mesma curva tem o mesmo nível. Esse ponto aqui está em nível com a mesma curva lá na frente. Por que tem que estar em nível? Porque se ela estiver em desnível, a água vai acumular no ponto mais baixo. E o que vai acontecer? Vai encher de água a curva, vai estourar a curva, vai passar água por cima da curva, descer para a curva de baixo. A curva de baixo também não vai aguentar receber a água da curva de cima, mas a dela vai estourar também. Aí a terceira curva vai receber, além da água dela, a curva das outras duas de cima que estouraram. Então, essa que é a importância da curva estar em nível. Importância não, obrigatoriedade, né? Da curva estar em nível, para que, se ela estiver em desnível, vai acumular água naquele ponto, e a água vai passar por cima da curva, ou vai romper a barreira da curva e causar erosão. A gente vê aqui, por exemplo, uma curva que estourou. Você vê aqui, encheu de água. Aqui podem ser dois motivos. A curva em nível estava em desnível, ou então estourou, rompeu a barreira da curva. Tá certo, pode ser uma... Tá certo não, e nem em chuva exagerada, em chuva torrencial, não pode estourar uma curva de nível igual a gente está vendo aqui. Então, tem que ver qual foi o problema. Ou ela estava em desnível, ou a curva de cima estava muito longe, ou foi mal compactado a barreira aqui da curva, né? Alguma coisa aconteceu de errado que a curva estourou. E daqui para baixo, esquece que vai ter erosão, vai precisar tampar todo o estrago que foi feito, tá? Outra coisa, estrada também tem que ser em nível. Veja essa foto aqui, está em desnível. Veja que a estrada está mais alta do que o talhão, do que a área da lavoura. Isso aqui também não pode, porque aqui vai ter uma erosão. O que é o correto? A estrada está em nível com a lavoura. E no ponto da curva, veja que aqui tem aquela lombadinha na estrada de nível, né? Que na verdade ela não é uma lombada, porque não é para diminuir a velocidade do carro, e sim é a continuação da curva de nível, né? A gente na estrada de terra, a gente vê aquelas lombadas
que nada mais é que a continuação da curva de nível, que tem que ir até a estrada, porque a água que desce também pela estrada, ela vai ser despejada na curva. Então, veja que tem meu mouse enroscou. Veja que aqui na curva tem uma entrada, uma saída aqui da água, né? Da água que vem vindo, uma enxurrada aqui, né? Que vem pela estrada, ela entra na curva. Então, por isso a importância da curva estar em nível, porque imagina essa água vindo da estrada, entrando nessa saída aqui, é um ponto de escoamento. O pessoal chama de bigodinho, chama de vírgula, chama de sei lá, se alguém tiver mais algum nome aí, mas é um ponto onde a água que está vindo da estrada entra para a lavoura, entra para a curva, né? Agora, imagine se aqui, se nessa curva ela está em desnível, vai estourar tudo, né? Então, é assim, a estrada em nível, antes da curva tem que ter uma entrada que joga essa água para dentro da curva. Então, beleza, aí nós vamos fazer o preparo do solo. Fez a conservação, vamos fazer o preparo do solo. O que eu tenho que saber? Se eu vou fazer plantio direto ou plantio reduzido. Plantio direto, eu planto em cima da lavoura anterior, com a palha e tudo. Preparo reduzido, eu não faço a operação toda de preparo. Por que eu não pus aqui o plantio convencional? Porque em culturas anuais, dificilmente ou em curto prazo se faz o preparo convencional. O que é o preparo convencional? É aquele que você faz a gradagem pesada, faz um subsolador, faz uma gradagem intermediária, faz uma gradagem leve, enfim, deixa aquela área toda bonitinha, aquele talco esfarelando. Não é bom. O ideal é o quê? Fazer um preparo reduzido ou um plantio direto. O plantio direto, você já planta diretamente em cima da palha. O preparo reduzido, você faz uma operação, no máximo duas, ou uma, né? Você faz só um subsolador, por exemplo, para descompactar a linha que você vai plantar. Por quê? O solo nunca deve ficar assim, descoberto, principalmente nos declives. Por quê? Aqui, se der uma chuva, está altamente suscetível, né, com risco de ter uma erosão. Porque aqui o solo está solto. O que segura o solo? A raiz das plantas, a cobertura vegetal do plantio direto, a palhada, aquilo lá segura o impacto da gota de chuva, né? Porque a gota de chuva dá um impacto, ela espirra, né? Então ali compacta, ali vai dar enxurrada. Então o solo nunca deve ficar descoberto. Preparou, já planta. Ou, preferencialmente, faz o preparo reduzido ou faz o plantio direto, para o solo nunca ficar descoberto, principalmente na época da chuva, não se deixa o solo descoberto, tá? Então, aqui, alguns exemplos. Veja uma curva de nível bem realizada. Ela se enche, em caso de chuva muito grande, ela se enche por completo. Veja aqui, ó, ela se encheu por completo, de maneira uniforme, ou seja, essa curva está exatamente em nível. Imagina se ela tivesse em desnível, a água desse ponto, mais a água desse ponto, desceria tudo aqui no meio, ia passar por cima da curva, ia formar uma erosão aqui, hora que encontrasse mais a água da curva de baixo, ia passar por cima, estourar a curva, ia encontrar com a de baixo, aqui ia formar uma erosão do meio, de fora a fora. Então, como ela está exatamente em nível, ela se encheu por igual e não se rompeu, né? Então, aqui, veja que outra curva bem feia, em forma de terraço. Então, a gente, aqui, nós temos que saber fazer propaganda nossa, que o pessoal acusa lavouras que degradam, mas, enfim, quem melhor conserva o solo somos nós. Nós temos nós, agricultores e profissionais agrícolas, ninguém sabe mais do que nós conservar solo.
Esse aqui que nós estamos falando é trabalho, chama-se conservação de solo, né? Se for lá na usina, lá, tem o pessoal do preparo e o pessoal da conservação de solo, que é quem faz as curvas. Que é o pessoal da topografia, o pessoal da mecanização. Ninguém sabe mais que a gente fazer conservação de solo, tá? Veja aqui, ó, que é um exemplo disso. Quem pode dizer que nós degradamos uma área? Olha o quanto que nós estamos evitando uma erosão, o quanto que nós estamos conservando esse solo de uma erosão, vendo uma foto dessa, né? Então, a gente tem que ter orgulho disso, que ninguém sabe conservar solo igual nós, do setor agrícola, sabemos. Então, aí, isso aqui, todo mundo já viu lá na disciplina de topografia, né? Como que faz curva de nível? Acho que sim, né? Na topografia, acredito eu que vocês viram isso aqui, né? Como que determina cada quanto espaço eu vou fazer uma curva de nível, depende da minha declividade, né? Se for terreno de 0 a 3, é um terreno plano, não precisa de curva. De 3 a 8, terreno suave ondulado, eu tenho uma distância vertical para fazer uma curva, né? Geralmente é 7%, 7% de declividade, cada 7 metros de distância vertical, eu faço uma curva. O que é a distância vertical? Imagina esse terreno aqui, ele tem esse declive. Passo uma linha reta sem acompanhar o declive. É aquela régua do teodolito, do pessoal da topografia. Então, você determinou que a cada 7 metros de distância vertical, você faz uma curva. O que é distância vertical? Essa altura da linha, se fosse o terreno plano, até a linha do terreno verdadeiro, original ali. Então, ó, você traçou uma linha reta e não acompanhou o declive, né? Traçou uma linha reta sem acompanhar o declive. Então, quando dessa distância vertical, a distância em pé, de 7 metros, se ficar determinado que com DV, distância vertical, DV, se ficar determinado que com DV de 7 faz uma curva naquele ponto, então quando aqui der 7, lá no teodolito, na régua, é ali que eu tenho que passar uma curva, tá? Que é a distância vertical. Agora, imagina assim, se essa linha H aqui, ó, essa linha H, ela tem 100 metros, e aqui eu tenho 7 metros de declive. Então, quer dizer que eu tenho 7 por 100, 7% de declividade. Então, é um terreno suave, ondulado. Tá? É assim que eu sei qual que é a declividade do meu terreno. Uma linha de 100 metros, o quanto que ela desce. Então, 100 metros, tem uma distância vertical de 10 metros. Então, é 10 por 100 metros. 10 metros por 100 metros. Então, é 10% de declividade. E aí eu faço a curva. Como que eu faço a curva? Depende do tipo da curva. A curva Van Gogh faz um corte, e com esse corte eu faço um aterro. Aqui eu posso complementar o lado de lá, fazer um pequeno corte, ou seja, no sentido da aração, eu jogo para cima da curva. Com terraço do tipo patamar, meu corte é reto, o que eu corto aqui, eu complemento do lado de lá. Então, eu faço um aterro. Aqui, eu faço um montinho, chama mangum, o pessoal fala mulundum. Então, aqui eu faço um monte com esse corte nesse sentido. No tipo patamar, eu faço um corte reto e um patamar, uma parede reta também. Qual que é a vantagem de um de outro? Se esse monte do mangum for muito alto, eu não consigo plantar. Aqui, no patamar, eu consigo plantar. Ver esses risquinhos aqui, ó, são as linhas de plantio. Então, ó, eu consigo chegar bem aqui no corte. Veja que aqui, ó, eu plantei tudo. Tem uma linha logo aqui no corte e tem uma linha de plantio lá no fim da terra. Então, aqui eu consigo plantar dentro desses patamares. Numa curva dessa aqui, eu já não consigo plantar. Não consigo colher. Então, o que se faz? Uma curva
baixa esse monte bem baixinho, que é o que fala de curva embutida. Então, quando esse monte aqui ele é bem baixinho, é uma curva embutida que eu consigo plantar. Ah, mas então eu vou fazer sempre um monte baixinho? Não, se você tiver um terreno de 15% de declividade, você não pode fazer um monte baixinho, você tem que fazer um monte alto e não vai plantar em cima, tá? Então, por isso que não se escolhe área muito declivosa, porque você perde muito para a curva de nível. E um terraço tipo patamar não é recomendado para áreas com alta declividade. Para se plantar até o finalzinho em áreas de alta declividade, porque aqui vai encher de água, tá? Então, é assim que funciona, terraço e curva de nível. Veja aqui o trator fazendo a curva de nível, pode fazer com a grade não, com um implemento de terraceador, né? Um terraceador. Aqui eu pus essa foto de pastagem, porque pastagem é um grande problema. O trilho do gado fica muito compactado, o trilho do gado. E onde está muito compactado, a água não penetra, a água escorre. E a gente sabe que água escorrendo em cima da terra causa erosão. Como evitar isso? O pecuarista dá mais atenção às curvas de nível, que a gente vê muito relatos parte pecuarista. Aqui entra uma grande discussão, né? Porque o pecuarista, ele só enxerga o gado. O pecuarista não enxerga uma cultivar de pastagem que precisa de adubação, que precisa ser replantado, precisa escolher uma variedade, não existe só braquiária, muitas variedades melhores, melhor não, mas que vale a pena investir também, mas o pecuarista ele tem um grande, não digo todos, né? Mas o pecuarista tem um grande defeito de só enxergar o gado e não enxergar a pastagem, não enxergar a erosão, não enxergar a adubação, não enxergar cultivar, não enxergar a irrigação, né? Então eu pus essa foto aqui proposital, ali onde o trilho do gado, a chance de causar erosão, se não tiver uma curva, é muito grande. E aí, imagina uma erosão dessa aqui, você corrige? Não corrige, você só vai aumentar. Pode até corrigir, mas olha o custo. Era mais fácil ter feito uma curva de nível, igual está sendo feito aqui do lado. Pronto, aí então, vamos decidir a adubação. Você vai fazer adubação verde, adubação orgânica ou a rotação de cultura. Qual que é a diferença de adubação verde e adubação orgânica? A adubação verde é aquela que você planta a cultura e incorpora. Uma crotalária incorporada, você fez uma adubação verde. A adubação orgânica você trouxe de fora. Essa que é a diferença. Fazer uma adubação orgânica, o que é? Você vai levar um composto orgânico, seja ele uma torta de filtro, seja ele um esterco, seja ele uma cama de frango, seja ele o que for orgânico, né? Que você vai aplicar no solo. Mas eu trouxe de fora. Levei uma cama de frango lá na lavoura. Eu vou fazer uma adubação orgânica. Ou eu faço o plantio da crotalária, colho e incorporo. Colho não, né? Eu já corto incorporando, igual nessa foto aqui. Então, estou fazendo uma adubação verde. Essa é a diferença. A orgânica já vem curtida, já vem um composto pronto de outro lugar. A adubação verde, você plantou e incorporou. Essa que é a diferença. E a rotação de cultura, todo mundo já sabe, né, quais as vantagens. Recupera o solo, muda toda a biologia do solo, se for uma cultura com diferentes profundidades, uma mais profunda, descompacta o solo, reduz a presença de praga, doenças e ervas daninhas, elimina hospedeiros, diminui as deficiências de nutrientes do solo e, em consequência disso tudo que eu falei, um aumento de produtividade, tá? Então, a rotação de culturas deve ser feita. A rotação de cultura é algo que traz todos esses benefícios aqui, e, teoricamente, sem gasto. Por quê? Você vai vender a sua lavoura, né? Você planta milho, milho, milho e põe uma soja. Você vai descansar o solo daquela cultura da soja que você vem plantando há tanto tempo. O que a gente vê? Que uma área de laranja, quando planta cana, a cana vem que vem, ou seja, nunca tinha sido plantado antes, e agora você plantou, a cultura vem que explode, né? Você tirou um café e plantou uma cana.
Vem que vem. Por quê? Porque aquele solo, o que que fala que o solo está cansado? As pragas específicas daquela cultura, tem lá do café. As pragas do café estão lá. As pragas da cana não estão. A cultura do café extrai muito determinado nutriente, que é outro, e aí, vamos dar um exemplo, a cultura do café extrai muito fósforo, então aquele solo está com pouco fósforo, e a cana-de-açúcar precisa de pouco fósforo, ela vai se dar bem naquele solo. Você tem planta daninha que dá no café, que não pega na cana, ou seja, então quando fala que aquele solo está cansado, é isso, que ele está com todas as pragas, doenças, a biologia, os micro-organismos do solo daquela cultura. Então, quando você inverte a cultura, ela está limpinha, ela não tem praga, não tem doença, está com adubo disponível para outra cultura, enfim. A rotação de cultura promove tudo isso aí, principalmente controle de praga, plantas daninhas, e doenças, tá? Uma doença do café não pega na cana. Então, você planta a cana depois de 30 anos de café, não vai ter nenhuma doença de cana, porque você vai ter doença de café que não pega na cana. Então, tudo isso aí é o que é a rotação de cultura, por isso que deve ser feita. Né? Então, você define se você vai fazer uma adubação verde, uma adubação orgânica, ou uma rotação de culturas. Alguns desses elementos devem ser considerados. Aí, né, estamos indo na sequência. Qual que é a outra sequência? Cada slide é uma sequência. A escolher é cultivar semente, né? Semente não são grãos. Os grãos não servem para ser semente. Você plantou milho, você não vai colher semente. Você vai colher grãos. Você plantou soja, você não vai colher semente. Você vai colher grãos de soja. Grão é o que está pronto para ser consumido, para ser vendido no mercado. Semente é o que vai dar uma planta nova. Tem toda uma característica específica para produzir semente. A gente produz grãos, não produz semente. Semente a gente compra. Ah, mas eu produzo a minha semente, mas não vai ser igual a quando você comprou. Não vai produzir igual. Se for de milho, a gente vai falar lá do milho, não vai produzir, vai dar pés desuniformes, vai dar colheita desuniforme, vai dar espiga desuniforme, porque você tem que comprar semente. Porque quem produz sementes tem todas as especificações que um produtor de semente deve ter, um registro do produtor de semente, que a gente vai ver. Então, tem que ser numa área apropriada, tem que estar isolada de outras culturas, tem que ter, não pode haver nenhum tipo de mistura, não pode ter contaminação de outros tipos de semente, não pode ter semente de erva daninha no saco, não pode ter doença no saco de semente, não pode ter fungo, tem que ter um controle. Por quê? Gerações é assim, é sempre a primeira geração que é a semente. A segunda não pode. Eu cruzei pai e mãe, os filhos, aquela semente, pode ser, é uma semente. Agora, o neto já não é uma semente, passou a ser um grão. Então, as sementes compradas têm esse controle, que o neto não serve, só o filho, que é a semente do primeiro cruzamento. As áreas de produção de sementes têm padrões estabelecidos pela legislação. Essa foto aqui mostra isso. Ó. Por exemplo, aqui é um campo de produção de milho. Por que a semente é caro? Porque ele não colhe igual colhe grãos. Veja que aqui, ó, ele tem uma rua que foi plantada antes, ou então plantou-se junto e veio aqui e tirou o pendão do milho. O que é o pendão? Vamos ver lá no milho. O pendão é a parte masculina da planta. A espiga é a parte feminina. Então, eu quero colher dessas plantas aqui como mãe. Eu vou colher as sementes dessas. Então, essas aqui do meio, eu tiro o pendão. Você pode ver que ela não tem pendão. E essas linhas aqui, eu quero de pai. Eu não vou colher a espiga dela. Então, eu tiro a espiga dela, deixo só o pendão, que é a parte masculina. Então, essas linhas masculinas vão fecundar essas linhas femininas e vão me dar as sementes com as características desse pai e as características dessa mãe. Por exemplo, o pai alta produtividade, a mãe resistente à praga. Então, eu vou ter filhos com alta produtividade e resistente à praga. Então, veja que
eu tenho esse controle da produção de semente. Então, campo de produção de semente é caro. Aqui no meio, eu não posso ter uma cultivar diferente, eu não posso ter uma planta daninha, não pode ter um grão de outra cultura, enfim, não posso ter doença. E além de todo esse controle do cruzamento de pai e mãe para me dar filhos puros. Então, a gente vai falar lá na aula do milho, o que, que é o milho híbrido e o que, que é o milho variedade. Qualquer um pode produzir semente? Não, tem que ter certificação, sementes certificadas. Quem dá a certificação? O Renascem, Registro Nacional de Sementes e Mudas. Você tem que ser um produtor. Isso aqui, por exemplo, ó, certificado de inscrição no Registro Nacional de Sementes, Renascem. Você só pode vender, comercializar sementes se você tiver um Renascem, tá? É um Renascem, que é o registro do Ministério da Agricultura. O Wellington, Oi. a área para fazer plantio de semente, ela é muito grande ou não? Tem que ser menor? Geralmente é menor, né? Geralmente não, é menor, né? Do que o plantio da lavoura, né? Porque sempre multiplica, né? Uma área de semente produz 10 vezes aquela área de lavoura, né? Um exemplo, mais ou menos, né? Então, sempre... É até assim, né? Você não vai ter mais área produzindo semente do que produzindo grão, né? A área, vamos pôr uma média aí, sempre, vamos falar, meio hectare de milho produz semente para 10 hectares, né? Sempre uma proporção assim, de 10, 20 vezes maior a área de lavoura com relação à área de semente. Então, quem tem Renascem, vende semente certificada. Semente certificada, tem semente que é pirata, que não é certificado. Está falando aqui, ó, parece igual, mas não é. Parece igual, mas não é. Porque a semente certificada, ela vem com garantia. Que garantia? De germinação e de pureza. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Sementes certificadas têm garantia. Ele fala que vai nascer 99 plantas. Para cada 100 sementes que você plantar, ele tem que garantir que vai nascer 99 plantas. E se não nascer, ele pode ser obrigado a te pagar a lavoura. Se ele garantiu no certificado, no registro, na embalagem, 99% de germinação, ou seja, cada 99 sementes, cada 100 sementes vai nascer 99, ele tem que garantir. Eu já vi isso acontecer, de comprar uma semente com 99% de garantia e não nascer. Aí vai um fiscal, vai uma pessoa da empresa e vê se, né, não é simples assim, vê se todas as outras condições foram atendidas, né, se foi feito preparatório, foi plantado correto, foi adubado, se choveu, tudo deu certo e não garantiu aquela germinação, eles são obrigados a pagar a sua lavoura. Não é igual um micro-ondas. Você comprar um micro-ondas que não esquenta, eles não têm que te pagar os micro-ondas. Então é assim. Só que eles não te pagam de semente, eles te pagam a produção, porque você não vai conseguir plantar de novo. É simples, assim, só ir lá pedir e falar, não nasceu, paga outro. Não, você tem que comprovar que estava tudo certo. Outras coisas, sementes compradas, né? Que a gente vê a semente colorida, né? O que é aquela semente colorida que a gente vê? A semente foi tratada, né? Tem semente que é verde, tem semente que é rosa, por quê? Ou a marca da semente, que eles mudam para dizer qualquer qual, mas aquela cor é que foi aplicado inseticida, foi aplicado fungicida e foi aplicado um polímero por cima. Semente pirata não tem, isso aqui não garante isso. Ele pode até pintar, mas não pôr nada por dentro da semente, tá? E outra coisa, sementes. Então, ele dá um negócio assim, eu posso comprar semente do meu vizinho, ele não tem Renascem, mas ele está me vendendo semente. Pode? Pode. Mas, o seu nível de produtividade vai ser outro. Eu falo assim, vou plantar só aqui, um fundinho aqui para dar para o gato, tá? Aí você compra a semente do seu vizinho, você produz a sua própria semente, sem problema. Eu estou dizendo assim, né, de lavouras altamente tecnificadas, com máquinas, com mecanização, com toda potencial tecnológico,
O cara vai comprar a semente dessas multinacionais, né? Agora, você quer plantar lá um fundinho, 1 hectare atrás do sítio, se você quiser comprar do vizinho produzir a sua, você produz, mas saiba que ao invés de produzir 10, você vai produzir 3 ou 4 toneladas por hectare. Então, as sementes oficiais, existem ensaios nacionais de competição entre elas para saber quais são as melhores, né? Então, geralmente, a Embrapa faz anualmente um teste com as principais cultivares das lavouras, aqui, o milho. Então, pega as principais lavouras, as principais marcas de semente de milho e faz um racha, uma competição entre elas e divulga quais foram as melhores, né? Então, aqui a média, as que estão acima da média, e as que estão abaixo da média. Isso aqui a gente acha na internet, ensaio nacional de cultivares, de soja, de milho, de algodão, do que for, tá? Época de plantio, depende da chuva, que define quando você planta, cada região, a chuva. Se você tem irrigação, aí você pode plantar quando você quiser. Por quê? Tem hora que tem que ter chuva, depois que você plantou, precisa chover, germinação. A hora que está dando flor, precisa chover. A hora que está enchendo grão, precisa chover. Essas 3 fases, né, nós vimos lá na irrigação, são as fases que mais precisam de água nos grãos. Então, o calendário de plantio depende de coincidir com a chuva nas épocas que você mais precisa de chuva. Por isso que nós temos calendário para cada cultura, né? Cada cultura tem o seu calendário de plantio. Então, veja, ó, você ter chuva na emergência, chuva na floração e chuva no enchimento de grãos. E na colheita não pode chover. Veja como é difícil. Veja como nós, agricultores, né, profissionais da área, nós somos extremamente dependentes do clima. Não adianta ter semente boa, ter tudo certo, ter as melhores máquinas e não ter água na hora certa. E não parar de chover na hora certa. Né? Se você tem irrigação, aí você consegue fazer o seu próprio calendário, né? Mas vamos considerar que 90% da agricultura não tem irrigação, depende exclusivamente da chuva. Além né? Se você comprar tudo direito, não tiver chuva, e por que na colheita não pode chover? Porque você não consegue colher com máquina, você tem muitas perdas. O que é resistência mecânica? A vagem verde não sai da planta fácil, igual a vagem sequinha e madura, né? A vagem sequinha e madura, você só encosta um pouquinho nela assim, ela pum, cai. A vagem verde, você puxa, você arranca a planta junto. A máquina é a mesma coisa, né? Se chove na colheita, o grão vai ficar com muita umidade. Aí o que você tem que fazer? Tem que secar. Secar é barato? Nada. Secar tem onde seca? Semente. No silo, no armazém. Então, imagina assim, você contratou um silo, contratou um armazém, para ficar ali uma semana para você vender. Né? Então, você colheu, você precisa guardar em algum lugar. Você não tem um barracão, você aluga um silo ou um armazém. Então, você aluga ali para ficar 10 dias da colheita até você vender. Só que para você vender, você tem que estar com 15% de umidade o grão. Choveu, ficou com 30% de umidade no chão, aí, o grão. Aí os 10 dias que você ia deixar para o grão secar, vai precisar largar 30 dias. Agora imagina o custo. Você está alugando um silo, ou se o silo é seu também, você está alugando um silo para secar. Baixar de 30 de umidade, baixar para 10. Para 18, para 15, que é com quanto você vende. Vai um custo muito alto. Tá? Além do que estragar o grão, né? Grão verde, ele continua respirando, e o grão, quando respira, ele está está vivo. O grão verde está vivo. E se ele está vivo no armazém, ele vai deteriorar, ele vai estar respirando, ele vai morrer. Outra coisa, o estande de plantas, né? Então, o que é o estande de planta? A quantidade de semente que eu ponho por hectare. Como que eu mudo a quantidade de sementes? Mudando o tanto de planta por metro, mudando o espaçamento entre linhas. Veja aqui, ó, se eu tenho espaçamento de 40 centímetros entre linhas e planto 18 plantas por metro, vou ter uma população de 450 mil. Se eu planto com espaçamento entre linhas de 50 e 10 plantas por metro, vou ter uma
população de 160 mil plantas por hectare. Então, veja o quanto que a mudança do meu espaçamento interfere na população de plantas. Ou seja, aqui você passou a máquina, ficou com 450 mil plantas. Aqui você vê que a plantadora também passou a máquina com 160 mil plantas. Quem que definiu isso? O espaçamento entre linhas e o espaçamento entre plantas. Qual é o espaçamento que eu vou usar? Depende da sua cultivar, né? A cultivar que você vai trabalhar que vai dizer plantar 120 mil plantas por hectare no seu estado, na sua região e tal época. Outra coisa, né, que muitas vezes pessoas não sabem, saco de semente a gente não compra por quilo, a gente compra por total de sementes, que é o total de sementes por hectare. Veja aqui, por exemplo, esse saco de milho contém 60 mil sementes. O peso é só um detalhe, olha lá, 17,28. Você chega lá na revenda para comprar, você não vai pedir 17,28 quilos de semente. Você vai comprar um saco de 60 mil sementes. E 60 mil sementes, nesse caso, é para plantar 1 hectare. Tá? Então, saco de semente a gente compra por número de sementes e não por peso. Tá? A gente compra uma saco de 50 quilos de grãos. A gente compra uma saca de 60 mil sementes. Tá? É diferente. A gente não compra semente por peso, a gente compra por unidade. Então, vai ter a população que você precisa plantar, 120 mil, 60 mil, 70 mil plantas por hectare. O que depende disso? Depende da umidade do solo, da fertilidade do solo, da arquitetura foliar da planta. Tá? Então, por isso que na embalagem, por isso que quando você vai comprar, a gente vai ver isso aí, quando a gente falar especificamente das culturas, a gente vai ver que aquela cultivar é recomendada para determinada região para plantar em tal época, tá? Porque a pesquisa já diz que ali vai ter a umidade ideal para plantar tantas sementes por hectare. Veja aqui é um rótulo, é um guia, uma bula, né? Não tem a bula do remédio? As cultivares também vêm com uma bula junto. Então, veja aqui, né, dando um zoom aqui, ó, na bula, olha o que está escrito aqui, ó. Essa aqui é uma cultivar de soja. Veja aqui, ó, plantas por metro de fileira, até 500 metros de altitude, no estado de São Paulo, 18 a 20 plantas por metro de fileira, tá? Então, quem vai dizer quantas plantas você vai plantar por metro é o fabricante da semente, né? Se ele está falando aqui, ó, veja aqui, até 500 metros para ser plantado no Paraná, de 12 a 14 sementes por metro. Então, quem define isso não somos nós. Quem define isso é o fabricante da semente, né? Por isso tem toda a necessidade de semente registrada e tudo mais, né? Como que eu sei se a semente é boa ou não? Aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte, que preço de semente não é tudo. Ah, eu tenho uma semente aqui, ó, que custa R$100 o saco, e tem uma outra ali que custa 50. Opa, vale a pena comprar de 50, é mais barato. Não, pode ser que a de 50 saia mais caro que a de R$100. Por quê? Por causa do valor cultural de uma semente. O que é o valor cultural? Né? Presta atenção, isso vai ter um teste lá, vai ter uma continha dessa para vocês fazerem, qual saco de semente compensa comprar. O que é o valor cultural? Eu considero duas coisas, germinação e o grau de pureza. O que é a germinação? O quanto de sementes que vão germinar. Né? De 100 sementes, germina 90. Então, é 90% de germinação. E o grau de pureza é o quanto de mistura de outras coisas que não sementes tem naquele saco. E não sementes de que você comprou. Tem lá palha, tem lá pedaço de caule, pedaço de folha, semente de planta daninha, semente de outra cultivar de milho. Então, aquela semente não é pura.
teste de germinação a gente pode fazer ou já vem na embalagem. A gente pode fazer com uma comprovação do que está na embalagem. Então, teste de germinação tem toda a metodologia, né, de teste de germinação de semente, pode ser em papel, em areia, em estufa. Então, o teste de germinação, semeia sem sementes. Depois da germinação, você conta quantas plantas normais que nasceram. Então, você divide o número de plantas que nasceram pelo número total de semente, você tem a porcentagem de germinação, né? Que nem lá, você semeou 100 sementes, nasceram 90, você tem uma germinação de 90%. Pureza, você separa o que não é semente pura, né? Veja aqui essa foto, ó. Aqui é só uma foto de exemplo, né? Porque não vai existir uma semente tão suja assim, né? Então, veja aqui, você comprou uma semente de arroz e tirou tudo isso aqui que não é a semente de arroz, né? Você faz isso aqui no laboratório. Então, você pesa. Você pega 100 sementes, 100 gramas de um lote de semente, você pesa, né? 100 gramas. Retira tudo que não é semente que você comprou dessa amostra. Pesa. Então, você divide tudo que não é semente pelo que é semente, você vai ter a porcentagem de pureza. Aí você faz o valor cultural, que é essa formulinha aqui, ó, anotem aí. Valor cultural de uma semente é a porcentagem de germinação vezes a porcentagem de pureza dividido por 100. Então, vamos lá. Então, fala para mim, ó, eu tenho um lote, semente, deu 60% de pureza e 85% de germinação. Qual que é o valor cultural dessa semente? Faça um para mim. Aí, quem mais fez? O Alexandre? E aí, pessoal? Quem está aí na aula? Tô tentando aqui, professor. Professor, não Professor, tô. 51%. Aí. Professor, não tô falando que eu tô dirigindo, mas tô escutando tudo. Hã? Cortou, Adriano. Eu não tô fazendo, mas eu tô escutando, eu tô dirigindo. Então, é isso aí. Então, essa aqui deu 51%. Por quê? 85% de germinação, vezes 60% de pureza, dividir por 100, deu 51%. E essa outra aqui, faz aí, ó, um lote tem 90% de pureza, 95% de germinação. Qual que é o valor cultural dessa semente? 85,5%. 85,5. Eu arredondei 86, mas é isso aí. Então, aí me fala para mim, vocês vão lá numa revenda, comprar semente. Aí você tem duas marcas, dois lotes de marcas diferentes, e as duas custam R$ 100 o saco. Qual que vocês vão comprar? Primeiro ou o segundo? Tá? As duas têm o mesmo preço. Qual vocês vão comprar? A primeira. Primeiro ou a segunda? Daniel falou a primeira. Alexandre a segunda. Por que a primeira, Não, Daniel? a segunda, né? Por causa do valor cultural, que é maior. Exatamente. Então, eu tenho que comprar que tem valor cultural maior.
Eu vou comprar que tem valor cultural menor. Então, aí dá para a gente fazer uma conta. O que é? O reais por valor cultural. Eu tenho, que nós não vamos falar aqui, mas, né, na dúvida, eu vejo, as duas custam R$ 100. Se eu dividir 100 por 51, eu vou dar lá que o valor cultural custa R$ 2. Aí a outra custa R$ 100 com 86 de valor cultural. Então, eu vou ter lá que o valor cultural dela custa 1,50. Então, eu compro mais barato de valor cultural, né? Então, veja que preço de semente não é o que vale para eu comprar. Eu tenho que comprar o que tem maior valor cultural, né? Então, eu vou, muitas vezes, a de R$ 120 é mais barato que a de 100, né? Daí eu tenho que fazer essa conta de qual que é o valor, eu divido pelo valor cultural. Então, se as duas forem o mesmo preço, eu só tenho que ir lá e ver o valor cultural. E como é que eu sei qual que é o valor cultural? Está lá na embalagem. Está na embalagem, ó. Veja aqui um saco de semente. Germinação de 80, pureza de 99. Então, ó, essa semente aqui da foto tem um valor cultural, essa variedade, a BRS 243RR de soja da Embrapa, está aqui, ó, 79%. Só que veja aqui, eu disse o nome Embrapa, mas quem garante isso é essa marca aqui, ó, Semente Frois, né? É uma foto que eu peguei aleatória aqui, não citei nem a fonte. Mas quem está garantindo essa germinação e essa pureza é o produtor da semente, né? A marca da cultivar é a Embrapa, né? Quem desenvolveu a cultivar foi a Embrapa. Mas quem está garantindo essa germinação e essa pureza é o fabricante dessa semente. Tá? Então, esse exemplo aqui dessa embalagem tem 79% de valor cultural. Não é das melhores, né? Por quê? Porque ele não garante uma germinação maior que 80%. Ele garante no máximo que nasce 80 plantas para cada 100 sementes que você pôr. Então, o trato cultural na lavoura de grãos, o que é trato cultural? É tudo que você faz entre plantio e colheita. Plantio e colheita. Tudo que está aqui no meio é trato cultural. Aí entra adubação, entra irrigação, entra controle fitossanitário, né? Que a gente já sabe lá. Então, adubação pode ser adubação, pode não, é uma adubação de plantio e uma adubação de cobertura. O que é adubação de cobertura? Que se realiza após determinado estágio da planta, né? Geralmente, antes de florescer, você faz mais uma adubação. Por quê? Imagina assim, eu não disse que são plantas de ciclo curto, o adubo tem que estar lá na boca dela na hora certa e rápido. Você não tem tempo de pôr o adubo lá no fundo, esperar a raiz descer e crescer e ir lá buscar. Não, você tem que plantar o adubo no fundo na hora do plantio, mas depois você já tem que tacar mais adubo em cima, né? Porque ela é rápida, é ciclo curto, você não tem tempo de esperar. Que nem a cana, apesar que a adubação de cobertura na cana também dá resultado, né, em algumas áreas, a planta vai falar um ano, 18 meses depois do plantio, né? O plantio de 1 ano e meio, a planta vai falar 1 ano e meio a cana. Então, aquele adubo que você põe tudo lá no sul, a planta vai ter tempo para absorver. Agora, a cultura anual não, é rapidinho. Outro detalhe, cultura anual tem raiz curta, né? O ciclo dela é rápido, a raiz dela não tem muito tempo para ficar crescendo para baixo. Então, você tem que fazer uma adubação de cobertura, quase que via de regra, em culturas anuais, tá? Então, a gente depende do estágio, que nós vamos ver na aula específica de cada cultura, o estágio que eu tenho que fazer essa adubação. Controle fitossanitário, que nós já vimos lá na disciplina, deve ser feito entre o plantio e a colheita, respeitando cada praga na sua época, né? Tem a praga do ciclo vegetativo, tem a praga do ciclo reprodutivo, então cada época tem a sua praga, lembrando sempre de fazer o controle, o manejo integrado de praga. Aí você fala assim, poxa, mas como que eu vou saber qual praga daquela cultivar? Vem até escrito lá, doenças, ó. Pragas não, pragas da cultura a gente já sabe. A gente já conhece, né? Cada cultura tem a sua. Reação a doenças, vem lá na bula da cultivar, né, lá, ó.
ela é resistente. Essa cultivar aqui, ó, BRS 2884, ela é resistente ao cancro, resistente à mancha, resistente à podridão. Só que, ó, ela é suscetível ao contrário de resistente ao mosaico, suscetível ao vírus da necrose, suscetível ao nematóide. Então, e moderadamente resistente ao meloidóide, javânica. Então, isso, a própria fabricante da semente vai te dizer se ela é resistente ou não. E aí, enfim, chega na hora de colher. Que hora é a hora de colher? No grão, é lógico, além da maturidade, mas o que é importante da maturidade? Quando o grão atinge a maturidade, ele perdeu umidade. Eu não colho grãos com alto teor de umidade, tá? A rara exceção no milho, por exemplo, milho verde, para cozinhar, eu colho com alto teor de umidade, mas eu não colho o grão, né? Eu colho espiga, é diferente. Mas estamos falando das lavouras comerciais. Que hora que eu colho? A hora que caiu a umidade. A hora que o grão perdeu a umidade. Que hora que o grão perde a umidade? A hora que ele está na maturidade final dele. Ele atingiu a maturidade, ele perde a umidade, tá? Depois que colho, meus grãos eu mando para ou armazém, ou para o silo, ou direto para o beneficiamento de grão, que é o que a gente chama de pós-colheita, tá? Então, não menos importante, deixei um slide para colheita, um para pós-colheita, mas a gente sabe que a colheita é um dos pontos mais caros e é onde define a qualidade do seu produto. E claro, né, toda a questão aí dos nutrientes, de micronutrientes e de macronutrientes, que cada cultura tem a sua. Nós vamos falar um pouquinho especificamente quando a gente entrar em cada uma das culturas. Feito, pessoal, dúvidas? Tá tudo em ordem, a gente... O Wellington. Oi. Só para recapitular, então, na escolha da semente, o ideal é você sempre estar fazendo o valor cultural. Para você saber se essa semente Sim. é boa ou não. É importante fazer pelo valor cultural, que é mais barata. Nem sempre, né? Aquele exemplo que nós fizemos, né? Você tem lá 2 lotes, 2 marcas, uma dá valor cultural uma deu 59, a outra deu 89. Os dois custam R$100. E aí, qual que eu compro? A que tem o maior valor cultural, ou seja, que é mais pura e vai germinar melhor. Porque eu posso comprar mais barata e tá cheio de mistura. Geralmente, as empresas garantem aí 99% de pureza, né? Só vem 1% de que não é semente e de que, vamos falar, é sujeira. O que nunca vem, que não pode vir, por isso que tem que comprar semente certificada, é que vem a mistura, vem a semente de planta daninha. Isso aí eles perdem até o registro. Né? O sementeiro, né? A gente chama de sementeiro quem produz semente. Se o sementeiro, o sementeiro perde o registro. Se, por exemplo, no arroz, o arroz tem uma praga do arroz, uma planta daninha, nós vamos ver lá na cultura do arroz, que chama arroz vermelho. Esse arroz vermelho, ele é um grande problema, porque ele multiplica muito rápido e é igual o grão do arroz. Ele é vermelho, mas você vê que ele é vermelho depois você depulha ele, tira a casca. Então, e esse grão vermelho, ele é uma praga que alastra muito rápido e você perde a qualidade, você perde não serve para comercialização, né? Ninguém vai comprar um arroz que está cheio de arroz vermelho, mas até tudo bem, o beneficiamento separa por cor. Agora, separa e joga fora, né? Você está perdendo, é uma planta daninha muito grave. Então, o que eu estava dizendo, que a pureza de semente certificada geralmente é 99%. E esse 1% não pode ser de jeito algum sementes de plantas daninhas. E nem de outras culturas, né? Então, você tem que ver o grau de pureza e o grau, a porcentagem de germinação, aí você faz o valor cultural e compra que tiver maior. Correto, maravilha. O que mais, pessoal? Então, se tiver tudo em ordem, a gente volta
falando da soja. Já entra na primeira cultura agora, a 1 hora da tarde. Feito? Beleza, professor. Obrigado. Valeu, pessoal. Professor, na parte da tarde não vou poder estar presente por motivo do meu trabalho, tá ok? Tá bom, já. Tranquilo. Então, professor, Obrigado por avisar. professor, Ô, Daniel. é só uma das colocações também, né? Aqui lembrando que a nossa região também, né? Nessas culturas anuais, né? Nem sempre nós tenhamos uma área propícia só para as culturas anuais, né? Nós intercalamos aí entre meio a, principalmente aqui na nossa região, no meio da cana-de-açúcar, né? Sim. Tanto na casa do plantio da soja ou do amendoim, a gente tem aquela intercalação com a cana-de-açúcar também, que tem alguns procedimentos que devem ser feitos, que é, eu até me esqueci agora em ressaltar, a distanciamento, tem o distanciamento que deve ser, igual o senhor falou, deu início lá, tem que ser seguido as áreas verdes e tudo mais, né? Então também inclui também para nós na nossa região que a gente também nem sempre tem esse terreno propício, sempre ele está intercalado aí com outras Sim. Não, você está dizendo, é isso aí, Daniel, exatamente, que tem no estado de São Paulo, né, 60, se não me engano, 60% da cana do país é aqui no estado de São Paulo, Aham, e 80% da lavoura no estado de São Paulo é bacana, né, então, realmente, a produção de grãos nossa fica bem focada na rotação de cultura com a cana, e isso, agora, mais recentemente, com a meiose, né, que faz duas positivo. ruas de cana e um espaçamento entre essas duas ruas, e ali faz o plantio de cultura anual, bem lembrado. Aham, sim. As áreas exclusivas para grãos estão lá na região mais centro-oeste, né? Isso, é verdade, centro-oeste, é verdade. Mas Isso tá aí, certo, bem professor. lembrado. Tá ok, professor. Certo? Certo. Então, beleza, até Até 1 hora. mais. Até uma hora, Valeu, boa tarde. obrigado, pessoal. Bom almoço.